Boa tarde, pessoal. Sou Emanuel Chaves, engenheiro de potência da Sensorless Engenharia. Vamos falar hoje sobre a questão de perda de estação em geradores síncronos, né? Definida pela proteção de função 40. Tá ok? Então vamos lá. O que eu queria mostrar nesse primeiro slide, pessoal, é que a função 40 ela reage de acordo como se fosse uma função 21 pela característica de impedância. A diferença é que o relé vai olhar para dentro do gerador. Então ele vai verificar a impedância interna do gerador e verificar se ela caiu ou não. É importante ver, nós vamos ver nos slides mais para frente, que essas impedâncias elas variam muito com a característica de carregamento do próprio gerador. Então o gerador está com uma carga mais alta, ele tem uma impedância, está com uma carga mais baixa, tem outra impedância interna. Então o relé tem que saber avaliar essas questões. Então você pode ver aqui nesse slide que nós colocamos aqui impedância vista pelo relé. No começo, quando está numa situação de não perda de campo, ele está vendo uma impedância em torno de 31.112 ohms, né? E à medida com que acontece alguma situação de perda de campo, essa impedância muda no plano das impedâncias, né? Você pode ver que quando acontece alguma situação de perda de campo, o ponto estava anteriormente aqui, ele entrou na característica da curva, diminuindo a sua impedância, então 12.911. Por que isso acontece? Porque é pela lei de Ohm, V igual a RI, né? Essa tensão, no caso de uma perda de campo, a tensão cai, a impedância também, vista pelo relé, vai cair. Então aí que o relé evidencia que houve um escorregamento entre o rotor e o campo magnético, né, que faz o acoplamento magnético entre o estator, que tem um campo do sistema, e o rotor. Então acontece uma situação que a gente chama de escorregamento. E aí o relé entende que houve uma perda de campo, né? Ou uma abertura ou um curto-circuito, assim por diante. Aqui nesse slide, conforme eu falei lá no começo, nós estamos representando três tipos de situação. A primeira situação é a carga pesada, depois uma carga leve e depois um gerador subexcitado. Você pode ver que quando o gerador está com carga total, né, na sua capacidade máxima gerando, ele está trabalhando nesse ponto aqui de impedância. E se acontecer uma perda de campo, uma situação que convém acionar a função 40, a trajetória dessa impedância se faz nesse sentido. Então o que acontece? A gente tem que analisar o período pré-falta ou pré-condição de perda de campo. Então, se antes eu estou com um grande carregamento, consequentemente a minha máquina está gerando uma grande potência ativa, né? E se eu perco o campo, eu perco o acoplamento entre o rotor e o estator, né, o campo magnético, né, do estator, então a máquina tende a acelerar. Quando ela está com carga pesada, ela tende a acelerar mais rápido. Então ela perde a sua impedância numa característica diferente de quando ela está com uma carga mais leve. Então ela faz esse trajeto aqui. Quando eu estou com uma carga mais leve, se eu usar só um tipo de zona, por exemplo, se eu tivesse parametrizado o relé apenas para esse círculo, para essa zona 1, quando eu tivesse com outros tipos de cargas intermediárias ou uma carga leve, essa característica não pegaria, então o relé não pegaria por perda de campo. Então por isso que eu tenho a necessidade de ter duas zonas. Tá ok, pessoal? O que a gente escreveu aqui na figura acima, temos as condições para diferentes tipos de carga, né? A carga pesada e a carga leve. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de ter esses dois tipos de zona, né? Essa figura desse círculo e esse outro círculo externo, zona 1 e zona 2, para que o meu relé possa enxergar qualquer característica de carga que esteja o gerador naquele momento, porque ele pode perder o campo 100%, né, de carga, ou ele pode perder o campo 50% ou valores intermediários de carga que ele esteja gerando para o sistema. Então a impedância vista pelo relé modifica de acordo com a característica da carga. Mas veja bem aqui, pessoal, eu falei assim, e o gerador subexcitado? Se o meu gerador já estiver trabalhando, né, nessa região subexcitada, o que me ocasiona? Pela própria figura dá para ver, você tem um tempo maior de atuação da perda de sincronismo, da perda do campo da máquina. Por isso que não é aconselhável trabalhar com gerador subexcitado, porque você perde o campo, como o campo não cai gradualmente, instantaneamente, ele vai caindo aos poucos, o gerador subexcitado ele demora um tempo maior para entrar na característica, né, da proteção da função 40. Então, por isso, essa é a importância fundamental. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, é um relé de impedância. Então, o relé olha para dentro do gerador. Segundo ponto, essa impedância ela varia de acordo com o carregamento que o gerador está naquele momento. Se ele está pesado, ele está fornecendo uma grande potência ativa para o sistema.
Quando ele perde o campo magnético, né, na excitação da máquina, o que acontece? Que a tensão interna da máquina ela tende a zero. Se ela tende a zero, a potência fornecida para o sistema também cai. E se ele está gerando uma grande quantidade de potência ativa, ela tende a acelerar mais e ter um maior escorregamento. Então a gente percebe que o escorregamento é inversamente proporcional à impedância interna do gerador. Quanto maior o escorregamento, menor a impedância. Por isso a necessidade da gente ter essas duas zonas de proteção. E quando eu estou com uma carga leve, eu estou com uma força eletromotriz E interna do gerador. E essa força eletromotriz E, quando eu perco o campo, ela tende a diminuir, só que eu estou entregando menos potência para o sistema. Então eu tenho um menor escorregamento, consequentemente uma maior impedância vista no interior do relé. E quando eu estou subexcitado, eu já estou trabalhando numa condição de absorver reativo do sistema. E se eu perco o campo, se a rede for uma rede forte, senão eu posso ter o que a gente chama de colapso de tensão, eu tenho um maior tempo para que essa característica de impedância entre na curva de proteção, né, conforme mostrado aqui. Então, a gente da Centro-Leste Engenharia não aconselha o gerador a trabalhar em condições aí subexcitado, justamente por causa dessa questão. Se acontece uma perda de campo, ele pode demorar mais para atuar o relé e o sistema entrar num colapso de tensão. Então, pessoal, o que eu faço, né? E se meu gerador de polos lisos trabalha subexcitado? E se ocorrer uma oscilação de potência no sistema, a função de perda de excitação pode atuar? O que eu devo fazer? Bem, vamos por partes. Quando eu tenho um gerador de polos lisos, diferentemente de um gerador de polos salientes, a estrutura do gerador de polo liso ela é diferente. Então, o rotor ele se sobressai um pouco do estator. Ao sobressair, ele cria um campo. Né? O próprio campo magnético dele, né, vindo pela corrente de estação, corrente DC, ela cria um fluxo e esse fluxo vai interferir no estator. Então eu tenho algumas características. Quais são essas características? Vamos ver no slide para frente. No primeiro ponto aqui, vamos imaginar que aqui é a extensão do rotor e aqui é o final do estator. Quando eu não tenho nenhum tipo de carga, o único fluxo que está no estator é o fluxo que o rotor produz, que é o fluxo das linhas aqui de campo criadas pela corrente DC e o eixo está rodando. Então o único fluxo que interfere no estator da máquina é o fluxo do rotor. Perfeito. Agora, quando eu estou gerando reativo para o sistema, ou seja, estou trabalhando sobreexcitado, fornecendo uma quantidade de reativo para o sistema, eu tenho, além do fluxo gerado pelo rotor, eu tenho um fluxo contrário do estator por causa do meu fator de potência. Então o meu fluxo total é a subtração do fluxo do rotor menos o fluxo do estator, quando eu estou trabalhando sobreexcitado, ou seja, gerando reativo para o sistema. Então eu diminuo a concentração de linhas de fluxo aqui total no estator, consequentemente eu diminuo o aquecimento. Só que quando eu faço com que a minha máquina síncrona trabalhe, polos lisos trabalhem absorvendo o reativo da linha, né, do sistema, o que eu tenho? O meu fluxo inverte, o fluxo do estator fica defasado de 180 graus. Então ao invés dele ser subtrativo com o fluxo do rotor, ele está se somando. Então eu tenho uma maior concentração de linhas aqui, o que pode causar um maior aquecimento. Então só por esse motivo já garante que não é legal a gente trabalhar com o gerador sobreexcitado. Existem as curvas de capabilidade que falam lá os limites térmicos que você pode trabalhar para não esquentar o estator e tudo mais, mas é importante a gente entender isso. Não trabalhar com ele subexcitado. Primeiro, porque eu posso aquecê-lo, né, aquecer o estator. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que trabalhando subexcitado eu tenho um tempo maior, né, de atuação da minha perda de campo, caso ela aconteça. E uma pergunta que não foi respondida ainda e se ocorrer uma oscilação de potência no sistema? Bem, os geradores síncronos, né, conectados ao sistema, se acontece uma oscilação de potência estável, ou seja, abertura de uma carga, retirada de uma carga grande, transferência de um BEI, entrada de um outro gerador, que faça com que a potência elétrica do meu sistema balance, né, eu posso ter uma oscilação e uma modificação das impedâncias no meu plano XR, e essa impedância pode cair dentro da minha curva característica de excitação, de perda de excitação. Então o que eu faço? É sempre aconselhável, nos estudos, colocar um temporizador. Então, para que eu não desarme por perda de potência, né, por uma instabilidade no sistema, né, que depois de um tempo o sistema acha um ponto de equilíbrio, eu não tiro a minha máquina por uma atuação errônea. Então, sempre é legal a gente parametrizar esse sistema. E a parametrização desse sistema depende do estudo, né, de quanto tempo a estabilidade dura, por isso a importância do estudo de estabilidade transitória e também dos estudos de
curto-circuito para que você possa coordenar a função de perda de sincronismo, por exemplo, que é a função de 78, com a função de perda de excitação, que seria 40, para que a impedância ao se movimentar num eixo, numa situação transitória, numa situação estável, onde ela vai voltar para um novo ponto de acomodação, ela não faça com que a função 40 ela atue. Então, pessoal, é uma ideia básica da parte de geradores na função 40. Muito obrigado, me chamo Emanuel Chaves, sou engenheiro de potência da Sensoled Engenharia. Entre pelas nossas redes sociais e visite os nossos vídeos. Realizamos estudos de curto-circuito, seletividade e consultoria para clientes. Muito obrigado.